Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, hoje, dia 28 de março, estamos assim vivenciando a quinta-feira da Semana Santa. A quinta-feira da Semana Santa que faz parte assim da preparação para a Páscoa. Neste dia começa o Tríduo Pascal, a preparação para a grande celebração da Páscoa, a vitória de Jesus Cristo sobre a morte, sobre o pecado, sobre o sofrimento e sobre o inferno. Este dia é o dia em que a Igreja celebra a instituição dos grandes sacramentos, o sacramento da ordem e o sacramento da Eucaristia. Então Jesus é o grande e eterno sacerdote, mas quis precisar de ministros sagrados retirados do meio do povo para levar ao mundo a salvação que ele conquistou com a sua morte e ressurreição. Hoje também costumamos chamar esse dia de a quinta-feira do lava-pés. Então hoje convido toda a sua família para juntos partilharmos a palavra de Deus, refletindo assim o Evangelho de João no capítulo 13, versículo de 1 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar desse mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava tomando a ceia, o diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entende o que estou fazendo, mas tardes compreendereis. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então não lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo, e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamaste de mestre e senhor, e dizei bem, pois eu o sou. Portanto, eu e o Senhor e mestre vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Deis o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, hoje, quinta-feira santa, então o Evangelho narra a cena do lava-pés. Podemos perceber na leitura da liturgia de hoje, a qual a segunda leitura vai narrar a instituição da Eucaristia, que são os dois eventos principais da celebração do dia de hoje. Então veja que a liturgia tem como tema central a memória. Memória não no sentido de uma simples lembrança, e sim no sentido de viver, de reviver o mistério, de celebrar algo essencial para a nossa fé. A oferta do amor do Pai, que na pessoa de seu Filho se deu por inteiro a nós, se fazendo nossa comida e nossa bebida. Perceba que o evangelista João começa a narrar os acontecimentos do Tríduo Pascal com as seguintes palavras: ele que tinha amado os seus, que estava no mundo, amou-os até o fim. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, João vê todos os acontecimentos dos últimos dias de Jesus aqui na terra como desdobramento do seu amor por nós. Um amor imenso, um amor incondicional, um amor sem limite. Jesus celebrou com seus discípulos a última ceia, instituindo assim a Eucaristia, também chamada de comunhão, como vemos lá no Evangelho de Lucas. Então, em seguida, num gesto de inteira humildade, ele lavou os pés
dos discípulos, inclusive os pés do seu traidor. Portanto, com o gesto assim do lava-pés, Jesus quis mostrar aos discípulos, e hoje mostra a cada um de nós, como deve ser o nosso amor ao próximo. O amor que deve ser vivido na prática, vivido no serviço gratuito àquele que necessita da nossa ajuda. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Portanto, lavar os pés naquele tempo não era um rito, era uma necessidade constante devido à poeira e ao fato de as pessoas andar descalço ou andarem sem sandália. Então, um último exemplo usado por Jesus, ou seja, podemos dizer assim, um ótimo exemplo usado por Jesus para mostrar que amar é servir. Amar é atender às necessidades do outro, independente de quem seja. Caros irmãos, queridas irmãs, nas famílias, quem costumava lavar os pés daqueles que chegavam eram os escravos. Então veja que a família tinha os servos, né, que se utilizavam para lavar os pés. E Jesus, sendo um mestre, se fez servo, se fez escravo, o que causou estranheza em Pedro, que não queria que Jesus lavasse os seus pés. Só depois, ou seja, só mais tarde, Pedro compreendeu este ensinamento de Jesus, se tornando assim um grande servidor da igreja. Então perceba que essa passagem do Evangelho vem afirmar que a vida cristã é marcada pela vida de comunhão e, acima de tudo, de humildade e serviço. Em outra passagem, Jesus explica: quem quiser ser o maior dentre vós, seja aquele que vos serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o escravo de todos. Assim narra o evangelista Marcos. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, na última ceia, ao mesmo tempo em que Jesus instituiu a Eucaristia, ele instituiu também o sacerdócio ministerial. Através desse ministério, o sacramento da Eucaristia se perpetuará, tornando viva a presença de Jesus em nós. Então, a melhor forma de agradecermos a Deus por tão grande amor é fazer o mesmo que Jesus fez, ou seja, fazer da nossa vida uma oferta de amor. Esta é a verdadeira comunhão que fazemos com Cristo e em Cristo, nos alimentando dele e alimentando o outro. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, o que você acha desse gesto de Jesus? Você tem deixado que alguém lave os seus pés? O que significa para você lavar os pés do irmão? O que para você é melhor? Lavar os pés de alguém ou deixar que alguém lave os seus pés? Reflita nesse dia de hoje, amados irmãos, queridas irmãs. E se pergunte como é a sua vida de doação, a sua vida de servir ao próximo. E peçamos ao Pai para nos ajudarmos a superar os esquemas mundanos que rompem a fraternidade e nos reduzem aos esquemas do pecado, impedindo que nos façamos servidor do nosso próximo, somente daquele que mais necessita. Assim seja. Amém. Então desejo a todos vocês um santo e abençoado Tríduo Pascal, que possamos assim celebrar com o coração jubilosos a Páscoa do Senhor. Todos vocês uma santa e abençoada quinta-feira, e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E que desça sobre todos vós a bênção emanada de Cristo. Então ficamos em paz, na paz desse Cristo que é o nosso Salvador.